Paz e graça, meu querido, Deus abençoe a todos. Como é que estão vocês? Um forte abraço, Deus abençoe. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre um assunto bastante importante, bastante pertinente. É um assunto que precisamos sempre colocar em pauta nos nossos púlpitos. O assunto sobre a volta de Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração importante sobre a volta de Jesus, porque Jesus ele vai voltar. E o texto diz o seguinte: dizemos, por isto, pela palavra do Senhor, que nós, porque ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Queridos, alarido, segundo alguns teólogos que estudam escatologia, seria para os salvos, a igreja, a voz de arcanjo para Israel, a trombeta de Deus é para nações. Interessante que nós podemos observar que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. E há algumas prerrogativas, alguns preceitos, há algumas nuances para o nosso encontro com Jesus, sobretudo a santidade. Ele fala que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santidade ninguém verá Deus. O primeiro preceito, que nós podemos observar para as pessoas que vão encontrar com o Senhor, tanto os que morreram em Cristo, como os que serão arrebatados. Porque Deus é um santo, ele fala ser de santo, porque eu sou santo. Interessante que o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que o apóstolo Paulo estava dizendo era que eles tinha naquela época muitas pessoas que estavam desesperadas porque não tinha a certeza da salvação e do encontro com Jesus. Agora perceba que 2000 anos atrás o cenário era outro, o cenário era um cenário totalmente diferente, o cenário era totalmente inóspito. O evangelho estava sendo construído na sua base, no seu bojo, e os discípulos eles estavam ali implantando o evangelho. Isso significa dizer que devemos ter a noção que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o ontem, hoje e eternamente. E qual o cenário, queridos, que nós podemos observar, que nós temos hoje? É o cenário da volta de Cristo. Nós estamos vivendo em um momento pós-pandemia, um momento onde, aliás, na pandemia, no seu epicentro, na sua totalidade, e se fala-se em a marca da besta muito nesses dias, até associado
a questão da vacina, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, fique despreocupado. A vacina ela está aí para curar, para ser eficiente e eficaz contra o vírus, né? O que cabe a você a gosto, você toma vacina ao seu gosto, isso é um direito seu. Mas a Bíblia fala que o número da besta é 666, né? Quem quiser que calcule. Alguns teólogos, né, eles falam sobre a figura papal. Interessante que Apocalipse vai dizer que o oitavo rei, alguns teólogos falam sobre o Tratado de Latrão, que se completa hoje, o aniversário, né, que foi editado em 11 de fevereiro de 1929, aonde Mussolini e toda uma corporação de líderes deu força total, plena e absoluta ao Papa para ele fazer o que ele quer e considerá-lo na cabeça deles como uma divindade. No entanto, entretanto, contudo, todavia, a igreja ela se opõe, né, ao pecado, se opõe às forças das trevas e se opõe ao mundo. Jesus fala, não ameis ao mundo, nem que o mundo há, porque quem é o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amei o mundo, nem que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, podemos observar que o mundo, queridos, ele é muito sutil, o mundo ele prende as pessoas para si, né? Prende as pessoas para si, por isso que há um deslinhamento, né, no presente século em relação à igreja do presente século, né? Então nós vamos analisando alguns contextos, né? No contexto de Jesus havia os herodianos, né? Aqueles que queriam a libertação de Israel, né? Os fariseus, os saduceus, que criam apenas na doutrina da ressurreição, né? E hoje não é diferente, hoje nós temos aquelas pessoas que elas abraçam a sua causa, né? Ou a causa em nome de Deus, mas, no entanto, é produto da sua própria produção. Né? Judas pensou que estava fazendo bem, traindo Jesus. Judas ele queria a libertação, segundo os teólogos, né, de Israel. Hoje nós temos muitos Barrabás, além de nos preocuparmos com as figuras excêntricas no meio do corpo de Cristo, né, no meio da Igreja do Cordeiro. Temos outras figuras, como os herodianos, como os saduceus, como os fariseus, como os escribas, como os zelotes, e dentre tantos outros que defendiam a sua causa própria, mas não defendia a causa de Cristo. E a verdade é que o Evangelho é mudança de atitude, o Evangelho é metanoia, o Evangelho é transformação, o Evangelho é você mudar a circunstância, mudar a atmosfera, é você ter visão, é você ter uma orientação daquilo que você precisa ter. Mude a sua visão, qual a visão que você tem do futuro. Você pode definir o seu futuro através da palavra. O seu futuro é definido através da palavra. Você vai definir o seu futuro através da palavra. Mude seu mindset, mude a sua forma de pensar. Jesus falou o seguinte, Romanos capítulo 8, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Então, o que nós precisamos transformar é o nosso mindset para melhor, transformar a nossa vida para melhor, transformar a nossa vida sendo produto da ação do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo trabalhar de fato em nossas vidas. Interessante que a Bíblia vai dizer que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu me pergunto, creio que a igreja está preparada, escrever um livro, um artigo, né, não publicado em nem academias, nem em nenhum
outro conceito e instituição científica ou algo dessa natureza, aonde eu proferi a tese a igreja está preparada para o arrebatamento. Ora, se a igreja está preparada para o arrebatamento, porque Deus não veio buscar a igreja ainda? Pois é. Então, são algumas perguntas e indagações que nós devemos, pela palavra, ter coerência em responder. Nós podemos observar, queridos, que Deus dá um tempo ao homem. Existem dois calendários no tempo de Deus, o Kairos e o Cronos. O Cronos é o tempo que nós entendemos, né? É o tempo que o relógio marca. O Cronos, o Kairos é o tempo da plenitude da ação de Deus, é o tempo da ação de Deus em sua plena vontade. A Bíblia fala que na plenitude do tempo nasceu Jesus, filho de mulher, para a salvação da humanidade. Então, a plenitude do homem, ela se dá com as promessas sendo cumpridas. E nós podemos observar, queridos, que nesse presente século, temos algumas questões que podem, sim, acelerar a volta de Cristo ou não. Alguns dizem que é a pregação do Evangelho, mas hoje em dia a pregação do Evangelho está presente praticamente em toda a sua totalidade no mundo. Claro que com as raras exceções, mas de uma forma bastante ainda, digamos assim, não tão abrangente como era. Né? Então o Evangelho hoje está muito mais abrangente de forma total. Né? Antigamente, nós tínhamos 8% do Evangelho só no Brasil. Hoje nós fazemos parte aí dos seus 40% do Evangelho ou mais. Tem gente que são muitos otimistas, né? Eu creio que não, essa não é ainda a base, mas tem gente que fala que nós somos 50% de evangélicos, pelo menos nominais do Brasil. E a pergunta é, o evangelho é bom? Qual o produto desse evangelho? O evangelho é bom, o evangelho é boas novas, o evangelho é o poder de Deus. Agora, qual o produto da ação dos evangélicos? E também, pasme, não é só um problema da igreja brasileira. Né? Nós podemos observar que as igrejas americanas, os americanos são nossos pais, né? Em questão de doutrina, em questão de ensinamentos dos mestres, das mais diversas áreas, né? Se você pegar qualquer ministério, sempre os percussores, os pais, sempre foram os americanos. Por exemplo, se você pegar aonde foram constituídas as maiorias, né, das igrejas ou as ordens, né, até mesmo comandos espirituais, pode perceber que os americanos eles estão sempre um passo na frente. O americano eles têm cerca de, fala-se, né, de 80 a 70%, né, de cristãos, sendo que 90% se denominam nominais. A Bíblia fala que feliz a nação que os judeus é o Senhor. Não é à toa que a América, com todos os seus reverses, com todo o seu problema, os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo, é a nação mais respeitada no mundo. E eu creio que isso se dá devido à profecia, né, que diz que feliz a nação que os judeus é o Senhor. Tem os seus problemas? Tem, mas é uma nação que procura colocar, apesar de e a despeito de, colocar sempre Deus em primeiro lugar. Interessante que alguns estudiosos também falam que o Brasil tem uma bênção especial, porque em 1948 Israel estava empatado com 5 votos para ser nação e 5 votos para não ser nação. E um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Souza Aranha desempatou esse voto, dando a Israel o direito de ser um país. E há uma consideração muito grande por parte de Israel, e alguns, né, dizem, eu creio também que isso também é muito preponderante, porque foi do brasileiro que a nação de Israel se tornou Estado, né, uma nação propriamente dita. Mas, queridos, o que eu quero falar também, a questão é o cenário que está se falando.
nós temos um cenário se formando para que Jesus venha voltar. E perceba que os mesmos cenários onde Jesus estão. Nós vemos o corpo, a igreja preparada. Sim, a igreja está preparada. A igreja sou eu e você, como Jesus falou, Deus falou para Elias. Elias tem 7.000 que não se dobraram a Baal. 7.000 que não se dobraram a Baal. No entanto, contudo, todavia, né, realmente, se nós formos olharmos para os calos nas mãos, para a essência daqueles que dizem evangélicos, cristãos, por assim dizer, protestantes, servos de Deus, nós se espremer no caldo, se espremer, não vai dar nem meio copo, porque é uma triste realidade. Já falei aqui sobre algumas figuras, né, que se dizem evangélicos, né, mas suas obras a condenam. E nós estamos naquela questão do próprio reino de Deus, onde há um litígio muito grande, onde falei para vocês, tenho falado para vocês, a qual não vou mais realmente me deter mais nesse assunto, porque já foi explicado. Então você já sabe o contexto, o preâmbulo, você sabe o epicentro, a tese, né, e todas as suas antíteses. E nós já formamos a nossa síntese. E eu creio, queridos, que Deus ele está voltando, sim, Jesus está voltando para buscar os salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Há um cenário apocalíptico, né? Essa pandemia veio revelar muitas coisas. Essa pandemia ela veio falar sobre a medida do pecado, né? O pecado ele tem 3 características, né? O pecado separa o homem de Deus. Número 1, esse pecado se destrói um homem, e o pecado pode ser fatal. Desde que a pandemia começou, nós vemos um mundo em caos, né? Imagine se esse vírus fosse um vírus mais brutal, como existem outros vírus ainda que são, mas estão sendo controlados, já foram controlados, né, pela humanidade. Senão, a raça humana deixaria de existir, né? Deixaria de existir. Pois bem, nós estamos num cenário com a luz no fim do túnel. As vacinas estão em agosto. No Brasil, nós temos 2 espécies de vacina que estão aprovadas. Algumas outras elas estão em fase de aprovação pelo Ministério da Saúde, né, pela Anvisa e dentre tantos outros órgãos relevantes. Nós temos aí a Coronavac, nós temos aí a AstraZeneca e outras vacinas que estão vindo para a comunidade brasileira. Queridos, glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pelos cientistas, mas contudo nossos olhos devem estar firmados no Senhor, contudo nossos olhos devem estar firmados no Senhor. Então, podemos observar que um ano ele passou rápido. Eu lembro que os rumores começaram a essa época, né, do Covid, que foi aquele alarde todo, e vencemos 2020, entrando em 2021 com a perspectiva, que muitas igrejas oraram, muitos irmãos oraram. A oração, queridos, é muito importante. A oração é muito importante. A oração, ela nos coloca perto de Deus. A oração fala mais a despeito do que nós somos, do que qualquer outra coisa. Eu gosto da oração. Eu gosto de orar. Eu gosto de ver pessoas que oram. Eu gosto de pessoas que, a despeito de qualquer outra virtude, de outro dom, pessoas que passam tempo com oração. Pessoas que dobram seu joelho para orar. O apóstolo Paulo fala, por essa causa eu me coloco de joelho. 1 Tessalonicenses vai dizer também orar e sem cessar, porque essa é a vontade de Deus. Então, a oração, queridos, é algo impressionante, que vai fazer com que possamos ter uma vida correta diante de Deus, uma vida mais alinhada diante de Deus.
E a igreja hoje, infelizmente, as pessoas têm negligenciado a oração. A oração tem que ser como o ar para os pulmões dos cristãos. Então, nós temos vivido nesse presente século uma falta de oração. Eu falei aqui que a oração é imprescindível. Tirarmos tempo de oração, não importa como a sua teoria é, se você gosta de orar deitado, se você gosta de orar em pé, se você gosta de orar correndo, se você gosta de orar embaixo da árvore, sozinho, se você gosta de orar sentado, não importa. O importante é que você ore. A oração é bom, faz bem. A oração é um preâmbulo que faz o cristão ter maturidade espiritual, é uma vitamina contra o pecado, a oração é uma vitamina contra as vãs filosofias. A oração, ela fortifica, abre espaço. A oração, ela faz acontecer as coisas. A oração, ela faz você avançar. A oração te dá resultados. Nada fala mais alto que resultados, nada fala mais alto que oração. Uma vida piedosa de oração é o que a Bíblia ela nos ensina. Uma vida piedosa de oração é o que a Bíblia ela nos guia. Você vai ver aqui que o Salmo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, perceba que, como diz o salmista, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor dia e noite. O justo, e quando ele é plantado junto às águas de ribeiro, em qual dá sua fruta a si própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, esse é o resultado da oração do justo. O justo ele tem prazer de estar com o Senhor. Interessante que às vezes as pessoas conversam uma com a outra, levam horas conversando. Eu, às vezes, não tenho tempo para conversar com Deus. Não tenho 10 minutos para conversar com Deus. Não tenho 15 minutos para conversar com Deus. Meia hora para conversar com Deus. Jesus falou para os seus discípulos que não pode conversar, não pode orar nem uma hora. Nem uma hora. Claro que tem pessoas que pegam isso para fazer uma tese, dizer que o mínimo cristão tem que orar uma hora. Não significa dizer que nós devemos orar uma hora. Às vezes o camarada ora 4 horas de forma aleatória, sem propósito, e você orar 10 minutos de forma específica já é o suficiente. Importante é que nós devemos orar, mas se você puder orar 1 hora, 4 horas, se puder orar 30 minutos, 50 minutos, isso é o bastante. Um abraço aí à nossa Miriam de Assis, doutora Miriam de Assis, arquiteta, amiga da família. Então, queridos, nós devemos estar conscientes e cientes do nosso papel. Qual é o nosso papel? O nosso papel é estabelecer o reino de Deus. Nosso papel é mudar a atmosfera e ser bons cidadãos. Porque Jesus ele tinha 2 cidadanias. Jesus tinha a cidadania judaica e a cidadania celestial. Uma cidadania ela não anula a outra. Agora, perceba bem, deixa eu te explicar algo. O fato de você ser cristão não significa que você tem que se abster das suas prerrogativas civis, das suas prerrogativas familiares. Não. Aí que você tem que ser um baluarte, aí que você tem que ser... Tá baixo, né, Miriam? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu... Melhorou, Miriam? O fato, nós devemos ter essa prerrogativa de ser bons cidadãos. Dá um ok aí, Miriam, se melhorou o som. E estabelecer
aquilo que precisa ser estabelecido, né? Um outro conceito que nós devemos ter também, né, é o conceito do reino de Deus. O reino de Deus, queridos, é um reino que ele é um reino eterno. Ele é um reino... Beleza, Miri? Beleza, doutora Miriam? Obrigado aí pelo feedback. O reino de Deus, ele é um reino que ele é eterno, né? E o reino de Deus, onde começa o reino de Deus? O reino de Deus, ele começa dentro dos nossos corações. O reino de Deus, ele não está nem aqui nem ali. O reino de Deus, ele começa nos nossos corações. Jesus falou, olha, quando alguém disser que o reino de Deus está ali, está aqui, não acredite, porque o reino de Deus, ele começa dentro de nós. E é fruto do trabalho, né, do Espírito Santo em nós que vai produzir o reino de Deus em nossas vidas. Daí nós vamos ter uma convergência, daí nós vamos saber ressignificar, ter uma transfundação no nosso conceito emocional, filosófico, espiritual, e nós vamos ter uma convergência de forma correta. Por exemplo, muitas pessoas tiveram uma convergência correta nesses dias de pandemia. Muitas pessoas souberam ressignificar. Claro, teve outras pessoas que infelizmente ficaram depressivas, estressadas, e outras chegaram a tirar até sua própria vida. O número de pessoas que cometeram suicídio, gente, aumentou muito nessa pandemia, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas elas não viam mais as outras, as pessoas nunca mais puderam sair por parques, as pessoas nunca mais puderam ir para o cinema, puderam viajar, enfim, e tantos outros fatores. Mas isso significa dizer que faltou uma falta de convergência, de uma ressignificação. A ressignificação, queridos, é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você, ou com a situação que fizeram com você. Friedrich Nietzsche, né, vai dizer o seguinte, não é aquilo que fazem com você, mas aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. É a ressignificação, é a reconfiguração. Claro que o ambiente é um ambiente hostil, um ambiente onde nós não podemos ter uma forma de liberdade, mas é um ambiente que precisamos ter essa ressignificação, essa convergência, né, segundo a palavra de Deus, segundo o reino de Deus em nós. Interessante que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és um vaso precioso, né? Interessante que Jesus falou para o apóstolo Paulo também, Paulo, você é um vaso precioso, você é um vaso a quem eu quero que você faça uma obra maravilhosa. Pois bem, e nesse período onde vimos a ressignificação, a transfundação, a reconfiguração e a convergência do reino de Deus sendo estabelecido. Como eu vi alguém, muitas pessoas tiveram ideias brilhantes e se tornaram mais felizes, mais até mesmo próspera nesse período. Mas infelizmente nem todo mundo tem um mindset, nem todo mundo tem a mesma reconfiguração, a mesma transfundação e a mesma forma de ver as coisas. Alguém já dizia o seguinte, que quando alguém chora, outro vende lenços, ou seja, é você aproveitar as coisas, mas infelizmente a nossa mentalidade como brasileiro precisa ser mudada. E nós devemos declarar o reino de Deus, precisamos declarar o conforto de Cristo, precisamos declarar a graça de Deus. Eu me lembro que sexta-feira eu fui pregar em uma igreja, e quando eu fui pregar em uma igreja, o irmão ele estava muito abatido, muito triste, porque ele tinha tido um acidente, e esse acidente lhe causou muito percalço. E eu falei com ele 3 coisas para ele fazer ao longo do ano. Eu falei com ele, queridos, em primeiro lugar, agradeça a Deus por aquilo que você tem, né? Não foque naquilo que você quer, mas agradeça a Deus por aquilo que você tem. A segunda coisa que você precisa fazer, falei com ele, esqueça o que aconteceu e tenha um olhar para frente. Aquela história que eu sempre falo por aqui, você precisa olhar para frente e não olhar
olhar para trás e não olhar. Ou seja, você precisa olhar para trás no que, pastor? Preciso olhar para trás naquilo que dá esperança. Eu preciso olhar para trás para aquilo que me faz feliz. O texto diz, esquecendo das coisas para trás ficam, mas o texto vai dizer também que traga à memória aquilo que me dá esperança. Pois é, pastor, mas tem coisa que a gente não consegue controlar. Pois é, mas se a Bíblia diz que você pode controlar, você pode mudar, você vai mudar, queridos. E outro conselho que eu dei para ele foi busca Deus. Buscar Deus implica em ler a Bíblia, buscar Deus implica em oração, buscar Deus implica em ser uma pessoa melhor do que a pessoa ela é. Ser uma pessoa mais fantástica do que a pessoa é. Buscar Deus implica você ser uma pessoa acima da média. Buscar Deus implica você ser uma pessoa que tenha referência naquilo que Deus coloca para você fazer. Né? E depois de um ano, aquela pessoa estava completamente mudada. O seu mindset é outra pessoa. Né? E essa pessoa ela veio né, glorificar Deus comigo. Né? Veio glorificar Deus comigo. Não me agradecer, mas glorificar Deus comigo. Então, é essa mudança que nós devemos fazer. É essa mudança que nós devemos ter, essa mudança que nós devemos reconfigurar. Foi o caso que nós tivemos aqui há poucos dias, né, no ano passado, onde a luz da nossa casa, daqui da rua, estava queimando direto e nós demos uma ordem, me levantei, o Espírito falou, o Senhor falou para mim no meu coração, falou, levanta rapaz, profetiza, declara, esse é o seu papel. Profetizei, declarei e tudo mudou para a glória de Deus. Então, queridos, é a nossa forma de a gente reagir, é a nossa forma de a gente agir, é a nossa forma de a gente proceder. Pois é, pastor, mas não tem como ter uma perspectiva nesse tempo tão hostil, um tempo onde a gente vê pessoas sendo deslaceradas por um vírus cruel e por outras coisas também. Pois é, mas se você olhar para a palavra de Deus, queridos, você vai se ressignificar. Hoje, as pessoas hoje em dia estão com muitas crises. As pessoas, Deus, pastor, tem um dia alguém chegou para mim e falou, pastor, lágrimas nos olhos. Falou, Deus é bom ou Deus é ruim? Eu parei, analisei, olhei para os olhos delas e falei, Deus sempre foi bom. Mas por que está acontecendo essa crise, pastor? Pessoas morreram, 7 pessoas morreram de uma só família. Eu falei, queridos, se você do YouTube, Deus abençoe. Eu falei, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Mas eu falei com ele o seguinte, que tudo começou lá em Adão e Eva, né?